Recording is on. Eu vou gravar, galera, porque acaba sendo uma forma da nossa prestação de conta, né? Então eu acho que a gente já pode iniciar, vocês concordam? E aí depois, se o coleguinha entrar, a gente vai acertando com ele. Vocês concordam? A gente começar? Sim. Sim. Beleza. Bom, gente, então eu acho que tá todos os pontos de cultura aí, né? Tá faltando o Isaías. Tem alguém representando o Isaías aí? Seu Isaías? Lá da Associação de Dança. Não, da dança não, é dos Jogos Indígenas, né? Tá faltando dois, então, né? Então, vamos lá, vamos iniciar. Bom, gente, então a gente teve a ideia de fazer essa reunião porque é o seguinte, essa reunião aqui é a reunião da teia, né? O que é a teia? A teia é uma espécie de, como se fosse uma associação dos pontos de cultura, entendeu? Então, é uma união dos pontos de cultura, para a gente dizer assim, né? E aí você, para que fique claro para vocês assim, né? Essa reunião de hoje, ela não tem nada a ver com a prefeitura, entendeu? É uma coisa só nossa, só dos pontos de cultura. Apesar de eu ter convidado o nosso profissional Kevson, porque é uma parte que é muito importante, né? A prestação de conta, né? Como a gente faz essa prestação de conta, qual é os documentos que vai precisar, né? E a Petrina está aqui, porque eu convidei ela e convidei o João também, porque são pessoas que vão concorrer no próximo edital dos pontos de cultura, né? Então, é isso a nossa reunião. E naquele dia que veio a Lídia, né, o Zacarias estava lá, o Zacarias foi escolhido como representante dos pontos de cultura. Então, o Zacarias, em janeiro, ele está indo para Manaus, né, ele vai representar os pontos de cultura lá em Manaus. E aí, ele vai representando o município de Tefé, né? A ideia de todos nós. Então, eu quero que a gente chegue com um acordo de o que o Zacarias vai levar. Esse é o primeiro objetivo da nossa reunião, né? O que ele vai levar de proposta, porque não é só a proposta do coletivo dele, entendeu? Ele tem que levar uma proposta que represente todos nós. E por isso ele está aqui, né? Eu vou compartilhar a minha tela, tá? Gente, no momento que vocês quiserem falar ou contribuir com alguma coisa, vocês podem levantar a mão aí que a gente já vai falando, tá? Porque depois a gente deixa para depois, a gente acaba esquecendo, tá? Eu estou esperando entrar aqui um parceiro nosso, que é o professor Jader, tá? Quando ele chegou aí, professor. Espera aí, só um momento. Professor Jader, você já está aí na sala? Só mandar mensagem aqui para ele, tá? Beleza. Bom, gente, quando o Jader entrar, ele vai explicar para vocês essa coisa louca aqui que vocês estão vendo, tá? Então, esse é o sistema Plantaformas, tá? É um software livre e a gente pode usar esse programa, esse site, tanto para fazer reunião do nosso coletivo, como fazer reunião da TEIA, né? De todos os coletivos. E também esse sistema plataforma, quando o Jader entrar, ele vai explicar melhor para vocês, é um sistema do governo que a gente pode criar nossos sites, entendeu? Então, assim, tudo que a gente for fazendo do nosso coletivo, eventos, que nem eu acho que o Márcio já fez, né, já alguma coisa, o George também já começou. Então, vocês podem tirar fotos e ir postando lá. Quando a gente posta nesse site, no Plataformas, é um site, a gente não paga nada por esse site, só que ele fica em domínio público, né? Qualquer pessoa pode acessar lá e ver o nosso trabalho que a gente está fazendo, né? Eu acho que isso é muito importante. Inclusive, a Lídia, que é a nossa consultora, né, do Ponto de Cultura, ela já conhece também o Plataformas e tal, e então é um sistema que vai ajudar bastante a gente a trabalhar, né? Tanto para a gente ter nosso peso
do nosso trabalho, como também para a gente divulgar o nosso trabalho. Tranquilo? Bom, antes da gente começar nessas rodadas, o que, é que vocês acham da gente fazer uma rodada de apresentação, né? Cada cal se apresenta, fala seu nome e fala o seu coletivo. O que, é que vocês acham? Pode ser? Pode ser? Eu me chamo Márcio, mas é dentro da nossa cena, que a gente chama de cena rock, né? Eu sou mais conhecido como Amorim, e eu sou o presidente da associação do Sindicato do Rock da Fé. Beleza. Pode ir o próximo aí. Estou me chamando aqui rapidinho. Pode ir o próximo aí, tá, pessoal? Para apresentar. Bom, gente, eu me chamo Alessandra, faço parte faço parte da coordenação do projeto REC e estou aqui. Oi, gente, estão me ouvindo? Sim. Tá. Eu me chamo Cleison Pacaia, sou presidente da Escola de Dança, da Associação da Escola de Dança Cultural, né? E tem um projeto que chama Escola de Dança, e a gente ensina, quem não sabe, danças tribais, do zero até o profissional. Boa noite, gente. Estão me escutando aí? Para tu apresentar a plataforma, Sim. por favor. Me chamo Zacarias Martins de Oliveira e sou do audiovisual. Boa noite, gente. Eu me chamo Hudson Oliveira de Mello. Sou do Projeto REC também. Sou da área do Cineclube. Trabalho lá com o cinema. Ok. Pode ser você, Pedrina, só para quem não me conhece. Ok, foi? Isso, temos 7 já aqui. Mouse. Não, não trouxe não. O pezinho não. Não pegou não? Não. Ficou lá na mesa. Lá na sala da UEA. Lá, gente, desculpa, tá? Tô resolvendo broncas aqui, sabe como que é. Acabou então? Podemos ir, tá? Quem não conseguiu pode colocar no chat aqui do lado, tá? Depois a gente tenta. Isso, Pedrina, não tem problema não, tá? Não se preocupa não que. Beleza. Como vocês sabem, a Pedrina ela não tá nesse edital, né? Mas ela vai concorrer no próximo. E é isso aí. Bom, gente, quando o professor Jade entrar, ele fala sobre plataforma, tá? Agora eu vou iniciar aqui nosso primeiro ponto, viu? Nossa primeira discussão, tá? Primeiro eu quero também agradecer, viu, todos que compareceram, viu? Essa reunião é muito importante e marca um momento muito grande para nós, né? Eu não estava esperando esse tanto de gente, tá? Eu estou surpreso, mas é isso aí. E galera, vocês que estão aqui, funciona assim. A gente tem que estar aqui, nem que esteja só 2, só 3, porque a gente só vai conseguir trazer o pessoal para se unir, a teia para se unir, quando eles verem nós unidos, né? Se eles verem nós separados, eles não vão querer se unir. Mas a gente, unido aqui, a gente está dando exemplo para outras pessoas entrarem nos seus coletivos, né? Eu vou projetar minha tela, né, que é para mostrar aqui um slide que a gente fez, né? Passou a tarde aqui produzindo. Aqui. E aí vocês vão me dizendo se vocês estão vendo alguma coisa aí, tá? Vocês estão vendo aí um slide?
Sim. Deixa eu abrir aqui um negócio aqui para fazer um retorno aqui para mim, senão eu fico cego. Vou aparecer 2 vezes aí, mas tudo bem. Bom, gente, então eu vou apresentar para vocês aqui o que a gente fez, tá? Eu, junto com o Zacarias, nós dois somos os dois enxeridos mesmo, a gente tomou essa iniciativa, né, de juntar, marcar reunião, e mais uma vez quero agradecer a presença de vocês, é porque a gente precisa puxar, né? A gente precisa de alguém que puxe para a gente começar a andar. Né? Então, essa aqui é a nossa primeira reunião da teia dos pontos de cultura. Como eu falei para vocês, isso aqui é uma coisa só nossa, não tem a ver com a prefeitura, tá? A prefeitura vai ser nossa parceira, mas só lá na frente. Hoje aqui é só nós se mobilizando para mostrar para a prefeitura que nós estamos interessados, tá? Então, eu coloquei aqui como se fosse uma chamada dos pontos de cultura, tá? Aí está o nome dos coletivos aí que participam. Esses aqui são os que foi enviado para certificação, tá? Que é para receber aquele selinho que eu coloquei ali na frente. Então, isso aqui, vamos dizer que seja a nossa chamada, tá? E essa aqui são as pautas da reunião, né? O primeiro ponto que eu quero que eu vou trazer para a gente discutir é o alinhamento para a teia estadual, que é aquela viagem que eu falei que o Zacarias vai lá, né? Então, o Zacarias vai ser o nosso representante. Hoje nós vamos discutir aqui um tema, né? São temas para o Zacarias levar para a teia estadual, né? Aí lá ele vai convencer os outros colegas, representantes dos outros municípios, e se ele for votado lá para ser o representante estadual, ele vai em março para a teia nacional, né? Então funciona dessa forma, né? Temos o representante municipal e em Manaus vamos escolher o representante estadual e depois a gente vai escolher o representante na esfera nacional. Depois dessa discussão, eu queria apresentar para vocês esse plano de trabalho 2026 para os pontos de cultura, né? Que é uma proposta para a gente trabalhar junto, os 6 pontos de cultura trabalhando junto. Vocês lembram que lá na inscrição, né, do edital, a gente entregou um plano de trabalho, né? Então, é sobre isso, tá? Para a gente conversar, para ver como é que a gente pode se ajudar para fazer esse plano de trabalho. Aí, número 3, nós temos a apresentação da Plantaformas, que é esse sistema que nós estamos usando, né? Que quando o professor Jade entrar, ele vai explicar para a gente aí meio resumido, para a gente não pegar muito tempo, e depois a gente vai aprofundando mais. Aí entra a parte do CAVES, tá? Que é orientação para o relatório de acompanhamento dos pontos de cultura, né? Então, como todos vocês sabem, tem a prestação de conta e já começou a fase do acompanhamento, né? O CAVES você está verificando em que andamento está, né? Se já foi começado, como é que está, o que ainda falta fazer. Então, a gente vai falar aqui o que ele está cobrando nessa primeira fase, né? Quais as informações. Então, para a gente se alinhar, para que todo mundo possa fazer isso junto, né? Por exemplo, eu não sei fazer essa parte, mas desculpa, o Cleison lá sabe fazer. Ou então, Cleison, como é que tu fez o teu, né? Esse item aqui, como é que tu escreveu? Aí ele compartilha a informação e a gente vai fazendo os nossos aqui para a gente ir se ajudando. E o número 5 é discussões sobre a aplicação do recurso Cultura Viva 2026. Né? A gente vai receber outro recurso, eu acho que já deve estar na conta, né? E aí a gente, como TEIA, tem que discutir como que a gente vai aplicar esse recurso, né? Que forma que a gente vai receber isso aí. Tá? Deixa eu voltar aqui para a página, que eu quero ver se o professor Jaden já chegou. Nada, meu parceiro, você já está aí? Ainda não, dá uma falta para o Jaden. Tranquilo, mano. Vamos lá, tá? Vamos andar. Zacarias, está aí?
Então, gente, o que a gente fez aqui, né? Hoje à tarde, eu, a Alessandra e o Zacarias, a gente fez esse rascunho que eu coloquei lá no grupo, tá? Então, o que é isso? Isso aqui é o eixo temático do nosso GT, né? GT é grupo de trabalho. Então, é em cima dessas propostas aqui que a gente vai criar um eixo que depois a gente vai transformar isso numa espécie de texto ou discurso para o Zacarias levar para a discussão em Manaus, né? Então, o trabalho do Zacarias lá é garantir que, quando tiver editais do Estado, nós, ponto de cultura e ribeirinho, indígena, quilombola, da periferia também, da cidade, a gente possa acessar o recurso, né? Só que, às vezes, acontece, galera, que a realidade deles de Manaus, capital, com a realidade do interior, é completamente diferente, né? Eu não sei se vocês se inscreveram. Galera, na hora que vocês quiserem falar, pode me interromper, tá? Vocês sabem que eu falo muito. Mas, assim, ó, nesse último edital que teve para pontos e pontões de cultura do Estado, né, o que aconteceu? Eu me inscrevi, tá? E aí, o que tinha? Gente, eu passei 2 horas para me inscrever, porque eram muitas perguntas, tinha que preencher tudo de novo, e a internet caía, foi muito problema, né? Então, essas coisas que o Zacarias vai falar lá sobre feedback, né? Por exemplo, tem que ter no sistema para preencher, mas também tem que ter uma forma da gente subir o PDF. Nós do interior, a gente não tem uma internet de qualidade, né? Não é que nem em Manaus, que a gente sobe o documento, faz online do jeito que quiser, né? Então, essas perguntas aqui são só perguntas geradoras, né? Por exemplo, número 1, garantir representação ativa e equitativa, né? De que forma que a gente pode fazer isso, né? E aí já está aberto para nossas discussões, né? De que forma que vocês acham que a gente pode garantir que o edital contemple realmente a gente e não fique concentrado só na cidade, né? Porque vocês sabem que muitas das vezes pessoas que moram lá na capital, eles se inscrevem como sendo do interior, né? E aí eles acabam que concorrendo com a gente numa coisa que é desleal, né? Imaginem só nós, né? Estamos aprendendo a escrever projetos. A gente vai concorrer com os caras que são profissionais, né? Que são mestres, que são doutores. De certa forma, é injusto isso, né? E aí, gente, também tem uma opção seguinte. Vamos, porque isso aqui é um pouco chato, né? E a reunião está um pouco grande, mas meio que, tipo, eu deixo essa atividade para vocês e cada qual de vocês escrevem uma opinião. O que vocês acham? E aí, nesse caso, eu explicaria só o que é o eixo, tá? O que vocês acham? Olha, chegou o Jade aí, cara. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de projetar aqui minha tela, tá? Para que vocês possam conhecer o meu querido professor Jade. Olha, cara, já chega assim, Jade. Beleza? Então, o professor Jade é um dos caras aí que está na estrutura aí, na arquitetura desse sistema plataformas. E aí, professor, eu queria que o senhor explicasse para a gente como que a gente pode usar, né, esse plataformas, o que ele pode trazer de bom para a gente. Só falar um pouco sobre plataformas aí, tá? Boa noite, gente. Tudo bem? Vocês me ouvem? Meu nome é Joel Concama e eu estou aqui em Belém do Pará e eu trabalho na linha de desenvolvimento de software e meu trabalho mais específico mesmo é no desenvolvimento de plataformas de organização da informação, plataformas de participação popular, plataformas de redes sociais. Então, esse que é o trabalho que eu faço. Então, essa
plataformas, como o Joel falou, ela é um espaço que foi desenvolvido há mais ou menos uns 3 anos atrás, em parceria com uma galera que trabalha comigo e que atua na Europa. Esse software é um software livre. Eu não sei se vocês sabem a diferença entre software livre e software proprietário. Não. Não, beleza. Bom, então, software livre é um software que você tem acesso ao código-fonte desse software. Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui rapidinho, só para vocês entenderem um pouco do que é isso, tá? Me permitam aqui. Então, vocês estão vendo minha tela, né? Eu vou pegar o Ctrl U aqui e eu vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo um monte de comando aqui, de código? Estão visualizando na minha tela? Sim. Pois é. No software livre, uma pessoa com conhecimentos específicos, ela tem acesso a esse código aqui e ela pode modificar ele, pode melhorar. No software proprietário, a única pessoa que tem acesso a esse código é a empresa que desenvolveu esse software. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de software proprietário para vocês. Quem aqui usa o Windows? Levanta a mão aí. Pois é, o Windows ele é um software proprietário. Porque, além de ele ser vendido, você tem que comprar para usar ele, né? Mesmo que você use ele pirata, entendeu? Quando você está usando ele pirata, você também está usando um software proprietário, né? E quando você está usando ele como software pirata, você está sendo o tempo todo monitorado. Não pensa que eles não sabem que você está usando software pirata, porque eles sabem. Mas eles só processam prefeitura, universidade, grandes empresas, entendeu? Porque o que eles querem é que a gente se adestre e a gente fique bitolado a utilizar apenas o software proprietário, tá? Então, o software proprietário ele tem um dono, ele é vendido e você não consegue ter acesso ao código-fonte dele, tá? O software livre é o contrário. O software livre ele não tem um dono, ele pertence a uma comunidade. Então, ele é um bem comum. Segundo ponto, ele é de graça. Você baixa ele, mas você tem que saber como é que instala, tá? E o terceiro ponto é que você tem acesso ao código-fonte dele. Então, se você quiser aprender como é que ele funciona, você quiser saber quais são as rotinas de funcionamento dele e você quiser fazer alguma melhoria, você pode abrir o código e você pode ir lá programar. Então, esse é o meu trabalho, tá? Então, essa plataforma aí é uma plataforma que ela foi desenvolvida, né, numa comunidade de software livre. Ela se chama Decidim. Então, são milhares de pessoas como eu escrevendo código para essa plataforma funcionar, tá? E aí, a gente acabou escrevendo um projeto para a União Europeia há uns 3 anos atrás, em 2023, 2022, 2023, a gente escreveu esse projeto. O nome desse projeto era Ecossistema de Dados Cívicos da Amazônia. E aí eu tive essa ideia de montar uma plataforma de organização dos movimentos e dos coletivos populares, tá? Então, essa plataforma foi financiada com uma grana da União Europeia. Esse projeto já acabou, só que a plataforma ganhou vida própria. Então, ela tem um conselho de governança, que é composto de várias entidades, que dizem como essa plataforma se mantém e quem pode ter acesso a ela e como é que a gente... e quais são as suas principais diretrizes. Então, basicamente, as principais diretrizes da plataforma não ao racismo, não à misoginia, não ao xenofobismo, nenhum tipo de ação de ódio, contra a LGBTfobia. Então, a plataforma ela defende a utilização do digital a partir dos direitos humanos. Então, é basicamente isso. Aí eu vou pedir permissão de novo para vocês para eu compartilhar minha tela e aí eu vou mostrar para vocês um pouco do funcionamento. Então, a plataforma ela acabou virando uma grande vitrine, né, de organizações populares da Amazônia.
Então, é um espaço onde você pode organizar reuniões, onde você pode fazer pesquisas, onde você pode organizar notícias, onde você pode organizar encontros, onde você pode construir processos participativos e, principalmente, dar transparência para as ações que os coletivos e as organizações dos movimentos sociais fazem. Antes de mostrar para vocês, eu queria dizer o seguinte: tem alguém aqui com mais de 40 anos? Tem. Não, né? Tem? Tem. E aí, Amorim, tudo bem? Tudo bem. Então, Amorim, Tranquilo. olha só. Há 30 anos atrás, não tinha nada disso. Entendeu? Que tinha era a rádio comunitária, a rádio poste, tinha telefone, né? O máximo que tinha eram os fax, que a gente passava uma folha e saía do outro lado. E há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, o movimento social, o movimento cultural sabia se organizar muito bem. Tanto é que esse movimento ele deu origem ao partido que atualmente tem o presidente do Brasil. Então, movimento sindical, movimento de igreja, de pastoral, movimento cultural, movimento de populações tradicionais, povos indígenas, essa galera sabia como usar a comunicação para se organizar. Dizer que, ao contrário disso, é uma grande mentira, porque nós sabíamos nos organizar muito bem há 30 anos atrás. Tá? A gente tinha movimento de base, a gente fazia reunião, a gente dava um jeito de ligar para as pessoas, a gente ia na casa das pessoas para mobilizar, né? Só que agora, a partir desse advento da tecnologia digital, o que aconteceu? A gente não sabe mais fazer movimento cultural nem movimento social se não for pelo WhatsApp, se não for pelo Facebook, se não for pelo Instagram. Aí o que isso acarreta para a gente? Uma dependência tecnológica. Quer dizer que se algum de nós aqui já fala do Caco e o Instagram disser bem assim, olha, esse pessoal aqui está fazendo coisa que não está na nossa política aqui. Eles desligam assim, ó. E você não tem nada que reclamar. Porque você está organizando a informação do teu movimento cultural dentro de uma plataforma proprietária. Eu não estou dizendo aqui que é para a gente parar de usar Facebook, Instagram, WhatsApp, nem nada. Eu só estou dizendo para vocês que nós necessitamos construir um território digital onde nós tenhamos autonomia tecnológica. Porque se de repente acontece uma cagada dessa, como estava direcionando para acontecer dessa briga entre o Brasil e os Estados Unidos, que o Trump fez aquela maior sacanagem de aplicar taxa e começar a fazer uma série de sanções contra nós, e se esses caras disserem bem assim, a partir de hoje não tem mais Instagram no Brasil? Vocês acham que isso é uma coisa que nunca vai acontecer? Mas pode acontecer. Então, qual é o convite nosso? É da gente começar a cultivar o nosso próprio território digital. E a Plataformas é um espaço para isso. O Joel Cocama está se especializando nisso, né? E tem estudado bastante com a gente aqui. Eu fico feliz que vocês estejam se organizando aqui dentro. E a Plataformas também é um local de visibilidade de boas práticas. Então, eu tenho certeza que a partir do momento que os movimentos culturais de Tefé, do Mestre Solimões, começarem a se organizar na Plataformas, várias oportunidades de financiamento de projetos e outras parcerias institucionais vão ocorrer. Inclusive com o nosso sonho, né, de criação, de organização do Festival de Audiovisual de Tefé. Tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês um pouco do funcionamento. A gente pode fazer um momento para aprofundar esse debate, ele é muito importante. Tá? E eu vou compartilhar com vocês aqui e dizer assim para vocês, uma coisa muito importante: os dados, eles têm valor econômico, político e social. Quando você pega e você entrega todos os seus dados para essas big techs, para Google, Facebook, Instagram, para Meta, para Amazon, você está entregando a cultura do seu povo e a sua estratégia de organização. E aí está gerando dinheiro para esses caras treinarem em IA e a gente ficar na miséria num país de terceiro mundo como o Brasil, tá bom? Então, vou compartilhar aqui com vocês.
plataformas, tá? Então, essa aqui é a página principal da plataformas. Então, quando você entra por aqui, né? Então, aqui eu estou logado, né? Aqui tem o meu login. Aqui estão os mapas das reuniões. Aqui estão as reuniões que estão acontecendo por hoje, por amanhã. A reunião de vocês dia 6. Amanhã tem reunião dia 8, quer dizer, segunda-feira. Aqui tem as conferências que estão ativas, né? E as últimas atividades. Então, aqui, uma última atividade aqui, Coletivo REC consolida a gestão coletiva, articulação da rede Low Food, encontro interno dos grupos de trabalho. Então, tem uma porrada de gente que sabe se organizando, tá? Eu vou clicar aqui no mapa, eu vou chegar aqui na primeira reunião da Teia dos Pontos de Cultura de Tefé. E aqui nós temos aqui, né, a reunião que foi criada, tá? Eu me inscrevi na reunião, por isso que a minha imagem, a minha foto está aparecendo aí, Jader Gama. Eu vou me desinscrever para vocês, vou cancelar meu registro, para vocês verem como é que aparece na hora que vocês vão entrar. Então, vai aparecer assim, olha. Participe da reunião. Aí vocês percebem que eu não consigo visualizar, eu não consigo aparecer aqui ainda. Porque eu não me inscrevi na reunião ainda. Aí eu vou me inscrever agora. Aí, quando eu clico em me inscrever, eu represento um grupo. Se eu clicar eu represento um grupo, eu vou ter que escolher qual é o grupo que eu represento. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, Instituto Outeiro Verde. Mas não, eu quero que apareça publicamente o meu próprio nome. Então, eu vou clicar aqui em mostrar publicamente a minha participação. Aí, agora aqui embaixo vai aparecer aqui. Ela vai aparecer meu nome aqui. Então, F5. Não, porque eu apareceu como grupo aqui. Eu vou ter que me inscrever como grupo aqui. Cancelar meu registro de novo. Vocês viram que apareceu lá como grupo, Instituto Outeiro Verde, que mostra a minha participação com o meu perfil. Então, apareceu aqui agora, Jader Gama, tá? Esse bloco de nota aqui é o bloco de nota para a gente fazer a ata da reunião. Então, aqui, provavelmente, depois o João vai pegar e vai colocar aqui a ata da reunião, mas vocês, qualquer um de vocês poderiam entrar aqui e começar a escrever também, tá? Colocando os principais assuntos, quais são as atividades que vão ser feitas, a divisão de tarefas. E aí, Joel, seria bom você, né, ensinar para eles como é que faz essa ata aqui, né? Aqui vocês podem também fazer um comentário, né? Boa noite. Fiquei feliz de participar dessa importante reunião. Articulando o Médio Solimões com a Foz do Rio Amazonas. Aí eu coloquei o comentário. Aí já ficou aqui meu comentário. Você pode vir curtir, pode comentar em cima. E aí, legal aqui, você pode compartilhar, né, pelo WhatsApp essa reunião para quem quiser participar. E aqui também, vou mostrar para vocês aqui, você também pode pegar e organizar o perfil de vocês, entendeu? Então, você pode pegar, clicar em cima do seu nome lá, clicar em editar perfil. E aí você vai colocar a sua foto, vai colocar o seu nome, o usuário, o seu e-mail, o endereço na plataforma, uma mini bio sobre você, né? E você escolhe o idioma, você pode mudar a senha, né? Então, aqui tem todas as informações sobre mim, como se fosse uma rede social, né? Vou voltar para cá agora. Aí aqui mostra todos os grupos que eu faço parte. Eu faço parte do Coletivo Espera e Curiar, Coletivo Puraqué, Cosmotécnicas Amazônicas. Aqui também mostra todas as minhas atividades. Olha, eu acabei de fazer aquele comentário lá. Foi boa noite, fiquei feliz de participar, não sei o que aqui. Então, aqui, olha, tá aqui, menos de um minuto atrás fez o comentário. Há 2 dias atrás participou da articulação Rede Low Food.
há 2 dias atrás, criou a reunião retrospectiva Mandatos Colaborativos. Há 4 dias atrás, reunião semanal de alinhamento da Rapeta Digital. Há 10 dias atrás, reunião de avaliação da participação. Então, vocês estão vendo como fica aqui tudo documentado que eu faço. O que vocês vão fazer também, vai ficar tudo documentado. Aqui, vocês vão ver as pessoas que vocês seguem. Então, eu sigo essas pessoas aqui. Tá? As pessoas que me seguem, que são essas pessoas aqui. E aqui os grupos que eu participo. Aqui todos os grupos que eu participo. Tá? E aqui estão os distintivos. Então, por exemplo, eu sou nível 0 em propostas aceitas, mas eu sou nível 5 em participação em reuniões. Então, já participei aqui, estão vendo aqui, de 270 reuniões. Bastante coisa, né? 270 reuniões. Então, aqui tem uns distintivos que você ganha a partir da sua participação dentro da plataforma, tá? Aí, queria mostrar para vocês também o seguinte. Na plataformas, dá para a gente organizar grupos de trabalho. Então, aqui, todos esses aqui são grupos de trabalho organizados em plataformas. Então, por exemplo, aqui, as Irmãs da Horta. Então, as Irmãs da Horta é um ponto de cultura alimentar daqui de Belém. Então, aqui tem os membros das Irmãs da Horta. Tá? Aí, aqui, tem o blog das Irmãs da Horta, com todas as notícias que elas já fizeram, as atividades delas. Aí tem aqui as reuniões delas. Então, aqui elas já fizeram 23 reuniões. A última foi essa aqui, a articulação da rede Slow Food. Aí está aqui a reunião, a ata, né? Beleza. E aí eu vou mostrar para vocês a reunião que aconteceu na minha casa. Então, aqui na minha casa foi realizado esse segundo puxirum aqui de agricultura periurbana das Irmãs da Horta. Então, aqui tem o título da reunião, a data da reunião, o local da reunião. Aqui tem um texto explicando o que é a reunião, dando continuidade aos trabalhos colaborativos do coletivo Irmãs da Horta no núcleo de Caratateu. Convidamos você para um puxirum de generosidade e partilha de saberes, com o objetivo de construir canteiros para o plantio de verduras e hortaliças, promovendo a prática da agricultura periurbana e o acesso a alimentos frescos e de qualidade para a comunidade. Aí tem aqui, né? Aqui tem um lembretinho que dá para você fazer. Olha. As pessoas participantes trarão suas contribuições para a partilha dos alimentos, que ocorrerá às 12h30. Aí aqui tem as pessoas que participaram, né, presencialmente. Aqui tem a agenda de trabalho, café da manhã, manejo do quintal e construção dos canteiros, almoço coletivo, avaliação e planejamento, encerramento. Aqui tem a ata da reunião, tudo que aconteceu na reunião está aqui, tá? Inclusive os valores que foram gastos nesse encontro, né, o investimento. Aqui tem os comentários também. E aqui também tem as fotos do encontro. Então, aqui tem o acolhimento, né? As pessoas sendo acolhidas aqui quando elas chegam. Tem aqui como são irmãs da horta, tem um negócio de uma oração, uma reza antes de começar os trabalhos. Aí tem aqui o café da manhã comunitário, né? Que cada um traz alguma coisa para compartilhar. Deu até fome agora, né? Aqui, a distribuição do trabalho, né? A divisão do trabalho, quem vai fazer o quê. Aqui o recebimento dos insumos, porque a gente ia fazer canteiros, né? Receber madeira, prego, adubo. Aqui é o pessoal que ficou comigo aqui para organizar a composteira no fundo do quintal. Aqui a construção das composteiras domésticas, né, que é feita com balde. Todo mundo que vem participar recebe uma composteira dessa para levar para casa. Aqui é o transplante das mudas. Aqui é a construção dos canteiros. Aqui o manejo das plantas ornamentais. Aqui o plantio de árvores frutíferas.
Aqui é a foto oficial do encontro. Tá aqui minha esposa, meu filho, os cachorros que convivem comigo, a galera das Irmãs da Horta. Aqui o almoço, né? À tarde é a parte do planejamento. E aqui é a foto de despedida aqui, da galera que ficou até o final. Então, a gente tem toda uma documentação sobre esse encontro que aconteceu. Isso aqui são os grupos de trabalho, tá? Agora eu vou mostrar para vocês aqui os encontros. Então, por exemplo, essa trilha que vocês vão fazer aí em Interfé, ela pode ser muito bem organizada dentro da plataforma. Então, vou mostrar para vocês aqui, né? Por exemplo, esse aqui, o 7º encontro de estudo digital na COP30, que o Joel Cocama participou aqui com a gente, né? Mas eu quero mostrar aqui o encontro da Ilha de Caratateu, que foi aqui. Então, aqui você pode organizar todo o seu encontro, desde a inscrição das pessoas, tá? Aí um texto sobre o que vai ser o encontro, como é que vai acontecer, os detalhes da programação. Aí nós temos aqui os organizadores, temos aqui os parceiros, que são as organizações, os pontos do território, os objetivos e os locais do encontro, tá? Aí aqui nós temos a programação, os parceiros, os locais, nós temos as notícias. Então, aqui nós temos aqui notícias sobre tudo que são notícias que aconteceram durante o encontro. Então, você pode saber toda a história do que aconteceu durante os 3 dias de encontro, tá? Aí aqui você tem também aqui a inscrição para o encontro. Então, você pode criar um formulário na própria plataforma, de nome completo, nascimento, CPF, o que você quiser de informação, você pede. E aí você escreve por aqui. E aqui você tem aqui o fórum de debate também. Então, o fórum de debates é um espaço onde as pessoas vêm aqui e dão sua opinião sobre o que aconteceu, entendeu? Então, aqui tem um fórum público de debate. E aqui, além disso, nós temos a prestação de contas. Então, nós temos aqui o tanto de recursos que foram investidos. R$20 mil foi investido pela iniciativa Terra Preta. R$7 mil foi investido pelo Comitê de Cultura do Pará. Espaço e alimentação, aluguel foi R$1.600. Alimentação foi R$6.960. A roçagem do terreno, R$100. O banho de cheiro, R$50. Total, R$8.710. Outros investimentos, cachê para atração musical, R$1.200. Cachê da cantora, R$800. Almoço temático, R$1.100. Cachê dos grupos culturais, R$3.000. Cobertura audiovisual, R$3.000. Sinalização visual, R$330. Logística de transporte da ilha, R$800. Cobertura fotográfica, R$2.500. Material de papelaria, R$148. Crachás, R$125. Gasolina e ajuda com transporte para as pessoas acessarem o encontro, R$650. Tem aqui uma organização e um detalhamento de como é realizado o encontro, né? Então, esse tipo de trabalho que nós estamos organizando dentro das plataformas, aqui, além de encontros de cultura digital, de software livre, também encontros encontros acadêmicos, encontros sobre saúde mental, encontros sobre inteligência artificial, soberania digital, plenária de igualdade racial, caravana cultural, encontros acadêmicos como esse aqui do Open Collab. Então, tem bastante variedade aqui, né, de encontros. Esse encontro aqui sobre segurança alimentar, terceiro encontro nacional das produtoras colaborativas, esse também é um encontro universitário nacional que aconteceu. A Wikipédia também utiliza esse espaço. Nós realizamos esse encontro aqui de web rádios e diálogos panamazônicos aí em Interfé e aqui em Belém, né? Congresso de Arte e Educação. Então, conferência temática de cultura digital, isso daqui foi o Ministério da Cultura que organizou aqui dentro. Aqui também, Conferência Livre de Cultura Viva, 20 anos, também foi o Ministério da Cultura.
Então, nós temos aqui uma variedade de participantes que são de movimentos culturais, sociedade civil, universidade, governo e empresas também, tá? E aí, deixa eu ver mais uma coisa aqui. Encontros, campanhas. Então, quem pode participar, né? Quem pode participar são os grupos amazônidas que querem organizar a sua informação em um local que eles não dependam das big techs, tá? Então, aqui tem esse coletivo de Quilombola, aqui o Comitê de Cultura do Paraná, esse aqui é um laboratório da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, esse aqui é o Instituto Território das Artes, que é uma parceria que o Joel vai apresentar para vocês aí, que eles são especialistas em organizar festivais de cinema. Esse aqui também é um grupo universitário lá de Roraima. Esse aqui é de Castanhal, esse aqui é da Ilha do Marajó, Movimento de Mulheres do Campo e da Cidade. Então, tem uma galera aqui, gente. E tem também, agora, o REC. REC Ponto de Cultura. Então, aqui nós já temos aqui informações sobre o REC, temos notícias sobre o REC, as últimas atividades do REC, né? E nós temos aqui, por enquanto, apenas notícias e reuniões, mas a gente pode colocar outros componentes aqui para fórum de debates, enquetes, inscrições, podemos colocar prestação de contas, enfim, tem uma série de ferramentas que podem ser utilizadas. Bom, esse é um pontapé inicial. Eu acho que a gente pode muito bem, Joel, organizar uma formação mais profunda de gerenciamento da plataformas, né? E dizer que essa rede é uma rede internacional, mas o principal foco dela são os amazônidas e está à disposição para vocês se apropriarem aqui, tá bom? Obrigado pelo tempo de vocês. O teu microfone está fechado, Joel. Valeu, meu amigo. Obrigado aí. Bom, gente, então esse aí é o professor Jade, meu parceiro, tá? Nosso grande inspirador aí de todo esse sistema. A esposa dele também trabalha com empreendedorismo e também a gente está articulando aí na medida do possível, fazer oficinas para a gente, né? Também quero agradecer a presença do Isaías, viu, Isaías? Obrigado pela sua presença aí. Eu acho que agora tá todos. Só falta o meu parceiro George chegar, né? Bom, Jade, meu amigo, obrigado, tá? Se você quiser ficar aí, fique à vontade, você é sempre bem-vindo. Mas também, se você tiver outro compromisso, tá? Você já tá liberado. Mas fica aí, mano. Fica aí para tu ir dando... Vou ficar na escuta aqui. Qualquer coisa, eu entro. Qualquer tá coisa, bom? tu entra aí, tá? Obrigado, gente. Em breve eu vou estar por Tefé e a gente vai se conhecer pessoalmente, tá bom? Legal. Valeu. Bom, gente, então, como vocês viram aí, só para fixar aqui, o professor Jade está lá no Pará, tá? Na ilha de Caratateua, na casa dele, e ele está vendo a gente. Então, vocês viram aí que ele acessou as informações de lá, né? Então, essa é uma das importâncias da gente criar, colocar nossos dados no plataforma, porque todas as pessoas vão poder acessar. Para nós, que somos representantes de ponto de cultura, ele colocou ali aquela parte de prestação de conta, né? Então, eu acho que isso é muito interessante a gente colocar ali, porque aí a gente não fica naquela questão de como é que tu gastou isso? Cadê a nota fiscal disso? Não, as informações já ficam públicas lá, qualquer pessoa pode pegar e pode ver no que a gente gastou, né? Eu acho que é uma forma mais transparente a gente fazer essa prestação de conta. Bom, esse daí é o item 3, né? Então, agora a gente volta para o item 1. O item 1 é o que a gente vai discutir para levar para o Zacarias lá em Manaus. Como é uma coisa assim muito, digamos, intelectual para a gente pensar, né? Eu acho que eu vou colocar aqui os eixos que a gente pensou e vocês vão colaborando aí. A ideia, gente, é o seguinte, ó, vai ter novos editais do Estado, né?
Então, a ideia da proposta do Zacarias lá em Manaus é criar uma forma que nós possamos competir com o pessoal de Manaus de uma certa forma que se aproxime mais de igualdade, entendeu? Então, eu vou projetar a minha tela aqui para vocês verem os pontos que a gente separou, tá? E aí a gente vai fazendo o exercício aqui de como que a gente vai fazer essa tarefa. Por exemplo, aqui no número 1, né? Garantia de representatividade e equitatividade. Bom, isso aqui, gente, é como que a gente pode garantir que no próximo edital a gente vai ser representado. Entendeu? A pergunta é essa. Como que a gente pode assegurar a participação efetiva, não apenas só simbólica, né? Porque eles, às vezes eles botam lá, bota lá só para dizer, né? Aí bota o indígena lá, né? Mas que esse indígena ou que esse ribeirinho, que essa liderança de coletivo, ela possa ter uma voz, ela possa ser falada, né? E ouvida. E não só coloca lá só para dizer que tem no papel. Tá entendendo? Então, de que forma que a gente pode criar um item aqui, né? Para que essa pessoa possa poder ser ouvida. Eu queria um feedback de vocês, se eu estou me fazendo a entender ou está muito complexo. Vocês podem abrir o telefone, o áudio de vocês aí e falar. Vocês estão conseguindo entender, gente? Sim. Sim, eu estou ouvindo bem. Já está ouvindo bem. Beleza. Também, perfeitamente. Aí, eu acho que a Pedrina aí tem bastante experiência nessa parte de discussão, né? Como seria uma forma mais efetiva? Você acha que criando cotas específicas para os municípios, o que tu acha? Por exemplo, no edital do interior, vai ter 10 vagas. Dessas 10, separa 5 para a periferia. O que vocês acham? Criação de cota, pode ser? A criação de cota seria uma ideia dentro de cada. Pode ir falando aí que eu vou anotando. Beleza. Eu vou passar aqui e aí depois a gente pode voltar isso aqui para quando vocês amadurecerem mais a ideia, a gente vai discutindo, tá? Tem alguém falando? Pode falar aí. Vamos lá, então. Acesso territorial e logístico, né? Com equidade. Essa ideia de equidade, né? Eu estava estudando de tarde com o Zacarias e eu vou fazer um exemplo para vocês aqui para a gente trabalhar essa palavra que talvez ela não seja conhecida no nosso vocabulário, né? A palavra equidade, pessoal, ela tem um significado que é bem interessante para a gente pensar, né? Por exemplo, quando eu falo em igualdade seria eu e o Isaías, né? Eu e o Isaías, nós ganhamos R$100 juntos. Aí o que é dividir em igualdade? É eu ficar com R$50 e o Isaías com R$50, né? A metade, né? Isso seria igualdade. A equidade, ela vai levar em conta a equivalência. Por exemplo, R$100 de novo. Né? R$100 de novo. Aí. Só um momento, rapidinho. Por exemplo, né? Aí eu e o Isaías temos R$100. Só que a situação é o seguinte: eu moro na cidade de Tefé, o Isaías mora numa estrada, né? Então, para ele chegar em Tefé, ele gasta bastante dinheiro. Digamos que ele gasta em torno de R$30. Então, a equidade seria, numa divisão que leve em conta a equidade, seria eu ficava com 25% e o Isaías ficava com 75%. Por causa da distância e do gasto. Então, a equidade, é nesse princípio da equidade
que está baseado os recursos da lei do PENAB, entendeu? Não é para dividir em partes iguais, é para dividir em partes que aqueles que têm mais dificuldade possam ser mais contemplados. Vocês conseguiram entender essa minha fala aí? Sim, deu para entender. Está dando para entender? Beleza? Sim. Então é nesse princípio, né? Pode falar. Essa parte da equidade aí eu já sabia um pouco o que era, né? Por exemplo, quem tem mais a necessidade, a maior parte vai para ele, entendeu? Agora, quem não tem muito já fica com pouca parte. Perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, quando a gente fala assim, bora dividir um recurso, por exemplo, o recurso do PENAB, né? Bora dividir. O princípio da divisão é essa, de equidade, né? Aqueles que mais necessitam, como ele falou, leva mais. Aqueles que moram na cidade, que já têm um emprego, já estão andando mais um pouco, a gente faz essa divisão dessa parte, né? Então, de que forma que a gente pode colocar isso nos editais para que isso possa ser amarrado, né? Para que alguém não dê uma desperta e passe a perna na gente, né? Nesse caso aqui, né? A gente colocou aqui como adaptar políticas de modalidade, transporte fluvial, terrestre e aéreo, né? Infraestrutura, essas situações, né? Como que a gente pode resolver esse problema, digamos assim? Não é que vai resolver, é como que a gente pode dar um passo nessa direção, né? Eu acho que eu vou fazer assim, galera. Eu vou explicando aqui o que eu puder e depois a gente comenta lá no nossos comentários para a gente andar, tá? Eu coloquei aqui também, ó, formatos de linguagem e acessibilidade culturais pertinentes, né? Que é aquilo que a gente está fazendo lá. Quais formatos de atividades que a gente pode levar, né? Rodas de conversa, oficinas narrativas e orais, performances, né? E vocês viram que a gente colocou essas palavras aqui, porque a ideia é que o Zacarias leve seja um discurso de todos nós, e não só puxando para o lado do audiovisual, que é o dele, tá? E Zacarias, na hora que tu quiser falar, mano, velho, pode arrochar aí, tá? Beleza. Até para você ir treinando. Então, que valorize os saberes tradicionais e garanta o protagonismo dessas vozes, né? Eu vou passar aqui para o número 4 e depois vocês comentam. Eu coloquei aqui justiça climática, porque como a Pedrina estava lá, né? Lá na COP também, então ela viu que isso aí é o tema do momento, né? São emergências. E essa justiça climática, galera, ela precisa aparecer nas nossas discussões e nos nossos projetos, entendeu? Então, o que é que o pessoal do audiovisual ou do cineclube, vou usar o exemplo do cineclube, o que é que o Hudson pode fazer para ajudar, né, melhorar nessa discussão da justiça climática, né? Ele pode adotar ali política de plástico zero, né? Quando a gente for dar pipoca, a gente pede para as pessoas trazer uma vasilha, uma cuia, traz a vasilha de casa e a gente vai dar pipoca para vocês, para que não tenha desperdício, uso de sacolas, de saquinho, para que isso não possa vir degradar o meio ambiente, né? Aí eu coloquei aqui coleta seletiva na comunidade, né? E reciclagem Interfé. Eu acho que esse reciclagem, Márcio, vai bem lá com o teu, né? Eu estava pensando no teu coletivo, porque aqui em Interfé é muito fraco a questão da reciclagem. O que vocês dizem? Bora lá, galera. Vamos lá. Tá, vou falar mais uma vez aqui. Fala aí, mano. A parte da reciclagem eu falo como nós práticas das nossas roupas, né? A gente compra material, a gente fez uma apresentação. Aí a gente precisa de novas roupas para a próxima apresentação.
Aí a gente acaba desmontando a roupa que a gente fez para montar novas roupas. Isso já é uma forma de reciclar o que a gente já tinha gastado e usado, entendeu? Perfeito, mano, perfeito. E aí eu acho que isso a gente tem que incentivar, né? Quando a gente for fazer nossas apresentações, como lá na frente eu vou falar mais sobre essa parte da apresentação que a gente vai fazer na praça, a gente já pode também tocar nesse assunto, porque vocês não concordam que a gente vê pouco falar em reciclagem aqui de papelão, de latinha, de sacola, né? Que isso quase não tem aqui em Tefé, ou eu estou enganado? A maioria eles só compram, eles não reciclam, né? Reciclagem, assim, de fazeres, por exemplo, a da sacola. Tem gente que da sacola faz tapete, né? Eu fazia um tapete maravilhoso da sacola. E hoje em dia eu não vejo as pessoas fazerem isso, mas da retalhos de panos, né? Ali eles reciclam quando eles fazem o uniforme, essas coisas, e aí eles vão deixando, o resto as pessoas usam para fazer nos tapetes, né? A maioria são essas coisas, agora papelão, lá não vi muito, só mais fantasias que muitos já vi fazerem, né? Beleza, pessoal. É isso aí. Tá mandando. Que bom que vocês estão entendendo, tá? Fiquem tranquilos, é a nossa primeira reunião. Às vezes a gente fica meio com vergonha e tal, mas vão se soltando, vão falando. Não tenham medo de falar errado. Aqui não existe esse negócio de certo ou errado. Todo mundo aqui, a gente está se esforçando muito para que esse trabalho saia de forma coletiva, tá? Então é isso. Vamos lá. Financiamento direto e contrapartida consciente, né? Isso aqui são os itens que eu peguei lá da cartilha, galera. E aí, deixa eu contar um segredo para vocês, né? A cartilha da Lei Aldir Blanc, ela vai reservar 10% do recurso, né, para fóruns, teia e 25% para contrapartida, né? Então, o que é isso? A gente tem um recurso que é gerido lá pela prefeitura para que a gente possa fazer reuniões e principalmente formações, né? Por exemplo, aquela parte de escrever projetos, a gente pode trazer palestrantes para dar palestra para a gente. Por exemplo, trazer o professor Jader para dar dicas, né, de como que a gente pode se mobilizar, como que a gente pode estar movimentando mais as pessoas, tá? Como é que a gente pode estar ficando mais unido, tá? Deixa eu passar para o próximo item aí, tá? Beleza. Comunicação, visibilidade com autonomia, né? Então, esse item aqui é como a gente vai se mostrar, né? Eu quero que vocês entendam o seguinte: como vocês viram lá, o professor Jade é assessor de lá, de fora, né, do nosso estado, o nosso trabalho. Então, como ponto de cultura, a gente precisa ser visto pelas outras pessoas, né? Então, eu coloquei aqui assim, ó. A gente tem no nosso calendário, a gente conseguiu incluir no calendário um evento da Teia, né? Onde nós, membros da Teia, vamos fazer um evento e vamos apresentar uma parte do trabalho do nosso coletivo, né? Então, é importante que a gente registre essas informações para que outras pessoas possam ver o que a gente está fazendo, né? E aí, galera, eu coloquei aqui, né, quais estratégias de divulgação local, nacional, podem amplificar nossas vozes, né? Então, seria o que a gente tem de melhor para colocar no site, né? Como eu coloquei no chat ali, que se vocês quiserem, a gente pode criar esses sites para vocês, tá? Mas a ideia é essa: o que a gente tem de melhor, né? Que a gente possa compartilhar com as outras pessoas. Aí o número 7. Quando tiver uma dúvida, vocês parem aí para a gente discutir, tá? Monitoramento com indicadores de equidade, né? Então, esse monitoramento é como nós mesmos nos monitorando. Como é que a gente vai avaliar
se o que nós estamos fazendo está crescendo ou está diminuindo, se a gente está alcançando nossos objetivos colocando lá, que é colocado no nosso plano de trabalho, né? Por exemplo, como que a gente vai fazer para acompanhar, né? A galera do audiovisual, que é do audiovisual, da rádio, a gente conta isso aí por números, né? De quantas pessoas participaram, o que as pessoas estão falando. Basicamente, essas situações, né? E aí, galera, todos nós juntos, todos nós 6, a gente pode criar critérios para a gente avaliar se a teia estadual está realmente, se ela está descentralizando o poder, né? Por exemplo, se as pessoas do interior elas têm realmente voz na teia municipal, né? Porque quem já participa aqui da cultura do estado do Amazonas por um tempo, a gente tem um conselho de cultura, né? O pessoal que fica em Manaus, mas que dificilmente eles trazem alguma situação para o pessoal do interior, né? Então, essas discussões que a gente quer trazer, se o representante, no caso do Zacarias, se realmente ele está representando todos nós ou se ele está representando só os interesses do coletivo dele. Essa é a jogada da discussão, né? Beleza, então, para fechar esse primeiro item, eu coloquei essas frases aqui, né? Esses pontos podem servir como base para o plano de ação que a gente vai construir mais para frente, né? Que é o nosso GT. GT, para quem não sabe, é grupo de trabalho, tá? Então, daquela vez que a Lídia veio, ela falava só em GT. Mas GT significa grupo de trabalho, que é justamente isso aqui que a gente está fazendo, né? A gente está trabalhando, a gente não está aqui só batendo papo, a gente está criando pensamentos e discussões intelectuais, né? Então, isso que eu falei aqui, esses 7 pontos que eu coloquei, eles estão alinhados tanto com o regulamento técnico, né, que é a cartilha dos pontos de cultura, do Cultura Viva. Aí que tem os exemplos dos itens que foi colocado, né, que ela é dividida por itens. E também ela está alinhada com a cultura de ética do Cultura Viva, né, que valoriza o compartilhamento, desenvolvimento territorial e protagonismo comunitário, né? Então, quem organizou esse material foi a fonte, né, da onde que eu tirei essas coisas aqui que eu discuti, né? Do Manual de Orientação para os Entes Federados, né, que é uma cartilha. Eu tenho essa cartilha em PDF, posso compartilhar com vocês. E ela está baseada numa portaria do MIC, tá? Tá tudo certinho lá. E quem organizou foi a Alessandra, do REC, eu e o Zacarias, que foi o trabalho da tarde que a gente passou trabalhando com isso, tá? Pessoal, vocês concordam de eu colocar esse documento aqui lá no nosso grupo e aí vocês vão fazendo anotações e me mandando? Tipo, vai ser aquela história. Essa parte aqui tá superficial. Valeu, viu, galera? Isso aqui bota, isso aqui tira. Vai ser nesse naipe. Pode falar. Passar para você. Eu concordo. Isso, tem um culto aí rolando. É bom que já fica abençoado. Beleza. Eu vou compartilhar minha tela de novo e vou passar para o próximo item, tá? Que é o item 2. Beleza, estamos chegando lá. Então, o item 2 é o Plano de Trabalho 2026 dos pontos de cultura. Isso aqui, galera, é uma ideia do Zacarias, tá? O Zacarias vai pagar o pato agora. Cadê o 2? Plano de trabalho. Beleza. Então, aquele primeiro documento que a gente discutiu é o documento que a gente vai estruturar uma fala para o Zacarias levar para Manaus, entendeu? Então, por isso que é importante vocês verem se o que está escrito ali realmente representa o coletivo de vocês, tá? Esse aqui é o grupo de trabalho dos pontos de cultura. O que é isso? A gente está criando esse grupo que a gente está trabalhando aqui.
a gente está juntando os 6 pontos de cultura com mais 2 que vai entrar, tá? Só que esses outros 2, eles só vão ser oficializados através de edital só em outubro, que em outubro termina esse ciclo essa rodada, digamos assim, né? Aí, quando chegar em dezembro do ano que vem, a gente vai ter 8 pontos de cultura. 6 que já tem, mais 2 que vai entrar, tá? Beleza, então vamos lá. Então, o objetivo desse grupo de trabalho aqui, dessa discussão que a gente vai fazer lá, que na verdade é uma proposta. Nós estamos propondo para vocês, eu e o Zacarias, o que vocês acham da gente juntar, né, da gente se juntar, os 6 pontos de cultura, para a gente trabalhar junto, né? Inclusive porque lá em agosto vai ter um evento que a professora Sandrinha, que é secretária de Cultura, ela já sinalizou lá no sistema que vai ter um evento lá na Praça Remanso do Boto, onde cada um de nós vai apresentar alguma coisa lá, entendeu? Todos os pontos de cultura têm que apresentar uma coisa. Por exemplo, quem é da dança vai apresentar uma dança, o pessoal do rock vai fazer alguma coisa. Então, é um evento que vai ter lá. Então, a ideia desse grupo, que eu conversei com o Zacarias, é que daqui para agosto a gente se junte e a gente já comece a pensar o que a gente vai trabalhar lá. Vocês entenderam aí? Sim, já entendi. Perfeito. Deixou bem claro essa situação. Perfeito. Vai, Zacarias, faz uma contribuição aí enquanto eu vou beber uma água. Bom, gente, daí a gente fez, né? E o objetivo é que a gente trabalhe junto, né? Porque aqui é a teia. Nós todos juntos sabemos que é mais cabeça pensando, né? Pensar numa forma em que todos possam participar. É isso aí, Zacarias. E essa parte que o Zacarias falou, né? Galera, só vai dar certo se vocês quererem, tá? Não adianta nós querer, eu e o Zacarias, e vocês não querer, que não vai andar, né? Então, a gente faria uma espécie de acordo, tá? Um acordo entre nós aqui. O acordo é da seguinte forma, por exemplo, a gente vai continuar trabalhando, né? Vai final do ano agora para janeiro, a gente continua conversando aqui. A gente pode criar um calendário para fazer essas reuniões, para não ficar sendo chato todo dia reunião. Isso é chato. Mas a gente poderia sinalizar assim, ó. O acordo seria o seguinte: em fevereiro, só um exemplo. Em fevereiro, o Cleiston vai fazer um evento, né? Ele vai dar um curso de dança, né? Então, ele sinaliza aqui na teia, gente, eu vou fazer um evento assim, assim, assim. Quem de vocês pode participar? E aí, a Alessandra mandaria um do REC, se ela não pudesse ir, porque ela também trabalha, né? Então, ela mandaria uma pessoa do REC representando. O Hudson, que é do Cineclube, mandaria outra pessoa aí para lá, para ajudar, né? Então, o que essa pessoa vai fazer lá? Ela vai chegar lá com o Cleves e vai dizer assim, mano, o que eu posso fazer aqui para ti? Né? Posso pendurar um quadro na parede, eu posso anotar o nome das pessoas que estão participando, posso carregar uma água para cá. Então, esse seria o acordo. É igual o ajuri, né? Todo mundo entende a ideia de ajuri, né? Tranquilo? Até aí? Então, o acordo... Sim, já pode continuar. Até então tá tudo ok aqui. Beleza. Então, o acordo seria assim. Aí a gente faria o evento do Cleison lá, ele tá puxando, ele tá dizendo pra gente como que é, a gente só tá apoiando, entendeu? Tipo, a gente vai sinalizando para as pessoas, vocês sentem aqui, vocês aqui, ajudando mesmo, se serve uma água, ajudando. E aí, quando terminasse o evento dele, né, a gente fazia o relatório, um tirava foto, enfim... Né, a gente ajeitava lá sobre a supervisão dele. Quando fosse um evento de lá do rock, por exemplo, vai ter a festa, a festa do rock lá na Praça Remanso do Boto, né? Aí a mesma coisa, ia todo mundo para lá. Né? Se não desse para todo mundo, mas pelo menos um de cada coletivo ia, entendeu? Vai um do REC, aí lá do Cineclube... Tá tranquilo, dá para ir todos 4, então ia todos 4 para lá. Essa seria a proposta. O que vocês acham desse acordo?
Eu concordo. É bom que todos participem e dar aquela força também, né? E isso é uma boa ideia porque todos vão ter uma ajuda, né? De cada lado vai ter uma ajuda, vai ter um apoiando o outro, para ninguém ficar à mercê de nada, entendeu? Beleza, então, gente, pode Isso falar. aí vai ajudar muito, né? Isso aí vai ajudar. Concordo também. Perfeito, meus amigos. Obrigado. Estou muito feliz aí que até agora tá andando tudo certo. E, gente, aí deixa eu te falar, além dessas ajudas, né, que a gente vai ter, claro, vocês também vão aprender a ver o campo do outro, né? Por exemplo, lá nos Jogos Indígenas, né? Eu pude participar uma vez só e gostei bastante. Então vai ser muito legal estar com o Isaías lá, vendo como que é, né? Aprendendo com o Cleiton também, que eu gosto de dançar, apesar de eu não saber dançar, né? Mas eu gosto também, eu gosto de rock, sei pouca coisa sobre rock, mas vai ser muito legal aprender lá com vocês, tá? Beleza. Gente, nessa balança, também tem o outro lado, que é aquelas pessoas que não quiserem participar. Não tem problema, tá? Agora, só que é bom, todo mundo aqui é adulto, tá? É bom que você diga assim, não, eu não quero participar, eu quero fazer o meu sozinho. É porque seria muito chato vocês me ajudarem, né, na rádio. No dia da rádio vai todo mundo para lá, para a praça, ajuda, bota balão, passa o dia trabalhando no sol quente. E aí, quando fosse o dia do rock, eu simplesmente não fosse, né? Que isso é muito chato, né? Então é mais fácil eu dizer, não, não quero, eu prefiro sozinho, né? Do que você deixar o coleguinha na mão, porque vai ser muito chato, né? Então isso a gente pode discutir no grupo, tá? Para a gente ganhar tempo aqui, tá? Eu coloquei aqui, esse parte de vermelho é quando a gente for fazer nosso planejamento, tá? Galera, como vocês sabem, né? Eu também estou trabalhando lá na prefeitura, né? E a minha esposa, a Alessandra, ela que é representante do coletivo, né? Então, é assim, eu estou lá por uma situação estratégica, né? Eu estou de olho no que o pessoal está pedindo lá. Então, eu me vejo como uma atuação estratégica. Tipo isso aqui, ó. Que eu coloquei aqui, ó. Todas as atividades seguirão os protocolos de acessibilidade. Isso aqui tem que ter em todos os eventos, né? Tem que ter a logomarca do patrocinador, dos materiais mencionados, enfim, nos banners, né? Então, eu acho que eu seria bem útil, digamos assim, né? Para dizer, gente, está faltando isso. O pessoal da cultura vai cobrar isso. Né? O que vocês pensam sobre isso? Podem falar aí. Lá vai mais uma vez, Joel. Isso é uma estratégia muito perfeita, na verdade, né? Isso que tu tá fazendo. Tirar o chapéu. Valeu, mano. Obrigado aí. É isso, gente. Eu não tô querendo ser mais do que ninguém, tá? Gente, o que eu quero com isso, se nós juntar os 6 pontos de cultura com mais 2, a gente vai poder fazer um pontão de cultura. Se a gente fizer um pontão de cultura, aí o valor mínimo do edital é 300 mil, entendeu? Então vai ser 300 mil dividido para 8. Então todo mundo ganha. Tá entendendo o que é a parada? Então a gente só tem a ganhar. Só tem a ganhar, só tem a aprender. Vamos lá, continuando. Então eu vou colocar de verde aqui, né? Acordo de cooperação. Cooperação colaborativa, né? E aí no grupo a gente vai discutindo mais, né? Aí eu coloquei aqui, né, o exemplo, todas as vezes que tiver um evento, pelo menos um, né, do outro coletivo deve sim, tem que participar lá para ajudar o coleguinha, né? Aí, outra coisa também interessante, ó, cursos circulantes, né?
Então, esses cursos, galera, a gente pode fazer, por exemplo, o REC, em janeiro, a Rádio Curubé, ela vai estar oferecendo um curso de informática, né? Então, a prioridade é para alguns alunos do REC, e aí a gente pode disponibilizar, por exemplo, 6 vagas, 6 não, né? São 5 vagas para os coleguinhas dos pontos de cultura. Então, assim, a gente deixaria essas 5 vagas reservadas para vocês no nosso curso de informática. Aí poderia vir um do rock, entendeu? Cada um vir fazer o curso com a gente do REC. Aí, quando o outro colega, por exemplo, o Cleison, fosse fazer o curso dele, de alguma coisa lá de dança, ele deixaria vaga para nós também pudesse se inscrever para a gente estar fazendo essa colaboração, né? E aí eu coloquei aqui também, quando tiver dinheiro, por exemplo, aqui no REC, dessa vez a gente não tem recurso, porque vocês viram o recurso aqui. Mas, por exemplo, quando tiver no REC um curso de dança, né? Aí a prioridade é contratar alguém lá do Cleice, né? Contratar alguém para fazer os ensaios e tal. Isso estaria dentro do nosso acordo de colaboração, né? Continuando nosso acordo, decisões coletivas, né? Então, as decisões finais, por exemplo, a gente vai discutir lá no grupo, né? E aí, quando a gente chegar na decisão final, a gente pode fazer uma reunião, ou então todo mundo coloca lá, eu aceito ou concordo. Galera, eu acho que todo mundo que é produtor cultural, né? Eu acho que esse aqui é o bicho-papão de todo mundo, né? É a prestação de contas. Não é que a gente está mal intencionado para pegar o dinheiro e sumir, né? Não é isso. Às vezes as pessoas pensam, o cara não prestou conta porque ele é mau caráter, digamos assim. Mas, gente, não é isso. Como vocês sabem, eu estudei um pouquinho a mais, eu acho que alguns, o George também estudou, né? Então a gente viu essas coisas. Galera, para a gente fazer essa prestação de conta é muito complicado, né? Eles pedem muita coisa que às vezes a gente não sabe o que é. Por exemplo, a linguagem que eles usam, né? Eles usam a linguagem jurídica, e aí a gente tem a informação, mas a gente não sabe o que é, e aí como é que faz, né? A prestação de contas, a gente pode ajudar, né, Zacarias? Sim. A gente pode ajudar vocês, tipo, aqui, ó, o que eu boto aqui nessa parte? Aí eu e o Zacarias, nós vamos lá. Assim como a gente fez, né, Isaías? Para vocês que não sabem, o meu parceiro Isaías veio aqui em casa e aí a gente passou quase um dia todo, né? Ele chegou de manhã e saiu daqui quase 1h da tarde. E aí a gente foi fazendo aqui tudo, digitando aqui, pegando as informações que ele tinha, colocando nos formulários. Também eu quero colocar isso no pessoal do REC ajudar vocês nas informações de prestação de conta que vocês não saibam o que é, né? E também, assim, não é que a gente sabe tudo, tem um bocado de coisa que a gente não sabe, mas a gente está aprendendo e a gente tem alguns contatos, tem o professor Jader, tem outros amigos aí também que podem nos ajudar, tem o professor Guilherme também, que é um parceiro aí, tem o professor Ion Marley da UEA também, que ele pode dar um suporte aí de tirar dúvidas, né? Como é que faz isso? Sempre tem alguém que sabe, né? Então, a gente tem essa rede aí para procurar. Beleza? Esse item 6, galera, eu queria que a gente fizesse isso, mas eu acho que para janeiro, tá? Tipo assim, vocês colocarem lá quando que vai... o que a gente vai apresentar lá na Praça Remanso do Boto, né? E quando que a gente vai começar a fazer? Vocês lembram daquele plano de trabalho que a gente entregou? Né? A gente não entregou o plano de trabalho no momento da inscrição? Então, agora está começando a fase do monitoramento, né? Que é com o meu parceiro Kevson, que ele está chamando os coletivos individual e perguntando como é que tá as ações, né? O que tu já fez, o que tu ainda vai fazer e quando que tu vai fazer. Lembrando que nós temos até outubro para terminar, né, nosso plano de ação, mas essa é a primeira fase do monitoramento, tá? Isso aí também a gente pode fazer no grupo. Eu posso fazer Zacarias e Hudson,
e aí eu coloco lá como modelo e vocês vão preenchendo de vocês. O que vocês acham? Pode ser? Pode sim, eu acho muito bom. Beleza, gente. Isso aqui é só os nossos indicadores, tá? Para dizer como é que a gente vai medir, mas isso aqui é no dia do evento, tá? Deixa eu voltar para cá para a colinha. A plataformas o Jade já mostrou, né? Mas eu quero mostrar para vocês aqui o Cultura Viva, tá? O Cultura Viva é onde vocês vão escrever o projeto de vocês, tá? Na verdade, é cadastrar, entendeu? Então, os pontos de cultura, isso aqui vai fazer parte da prestação de conta, tá? O teu ponto de cultura, ele tem que estar aqui nesse site também. Por isso, pode falar. Depois tu poderia me repassar que minha internet caiu, eu acabei que consegui conectar só agora novamente. Tá bom, mano. Eu tô gravando o vídeo, tá? Aí eu posso compartilhar contigo tranquilo, tá bom? Tem problema não. Inclusive também tu precisa ouvir para tu concorrer também, que vai ter o outro edital. Bom, galera, então esse aqui é o site Cultura Viva, tá? Então, na prestação de conta de vocês, eles vão exigir que você esteja cadastrado aqui, tá? É uma coisinha um pouco chata, mas aí o Zacarias já se comprometeu. O Zacarias, ele só não fala aquilo no meio do povo, mas por trás ele é um cara cheio de ideias. E ele dá cada ideia que é isso aí, Zacarias. Tem que ir, né? Então, o que o Zacarias propôs? A gente chamar vocês, né? Isso aqui faz parte do nosso grupo de cooperação. Por exemplo, eu chamo aqui o Márcio, bora subir o teu projeto no plataforma, no teu ponto de cultura, aqui no Cultura Viva. Aí ele vem para cá para casa, ou vamos na casa dele, e a gente faz esse cadastro aqui, tá? Aqui a gente cadastra os membros, né? O do Hudson eu só fiz colocar aqui os agentes, quem trabalha com ele, os espaços, entendeu? Aqui, o perfil, tudinho. Então, isso aqui faz parte da prestação de conta, tá? A gente vai precisar mostrar isso aqui que a gente já está cadastrado aqui, ó. Entendeu? E esse site aqui é linkado com o Ministério da Cultura. O que tu ganha com esse site? Quando sai qualquer edital, ele cai diretamente para você aqui, entendeu? Então, você tem uma espécie de colinha, né? Antes, você sabe que o edital demora a chegar aqui em Tefé, né? Então, quando sai um edital, quando chega aqui, já passou metade do prazo, né? Então, por aqui não, você já vai ser um dos primeiros que vai receber, tá bom? Então, isso aqui também é uma coisa que a gente pode fazer junto. Beleza. Deixa eu voltar para cá. Estamos. Beleza, agora a gente vai para orientações sobre o relatório. Enquanto isso, eu quero abrir para vocês conversarem aí, tá? Entre vocês, o que vocês estão achando? Alguma ideia, alguma colocação? Falando aí, o que vocês estão achando de tudo isso? Eu sou um pouco suspeita para falar, né? Mas tá maravilha. Eu também tô, apesar de eu chegar um pouquinho atrasado, quando eu acabei de ligar, né, que eu estava numa outra atividade aqui, e aí eu consegui pegar já quase daquela última parte lá que estou apresentando lá. Mas tá muito bom, cara, muito legal essa ideia. Se Deus quiser, né, todos os nossos planejamentos aí vai tá dando certo. Sim, na verdade está sendo muito bom. Apesar de ontem não pude participar, pedi um horário, mas hoje estamos aqui interagindo, né? E entrando também em um acordo e se conhecendo mais. Está sendo muito bom. Isso aí, minha galera.
A galera boa. Gente, eu queria falar. Eu acho que tá. Eu acho que eu vou logo para cá, depois eu volto para lá, senão a gente vai perder foco, né? Esse daqui eu acho que é a segunda parte mais importante dessa reunião, tá? Deixa eu projetar minha tela aqui. O Kevson ficou de participar, mas até agora ele não compareceu, porque essa parte aqui ele que ia apresentar. Então foi ele que me mandou isso aqui, tá? Deixa eu abrir aqui. Vocês estão vendo minha tela já, né? Deixa eu mudar para cá. Vamos lá. Tá acabando aqui. Passamos já de plataformas. Agora a gente está aqui, tá? Deixa eu aumentar minha tela aqui para vocês verem. Bom, então esse item aqui é muito importante. Se vocês puderem tirar um print da tela para guardar para vocês, ou então a partir de segunda-feira vocês podem me chamar no PV e a gente vai conversando mais sobre essa situação, tá? É o seguinte, ó. Como vocês sabem, né, quem concorreu à lei do Paulo Gustavo, né, e a gente recebe o recurso, aí a gente começa a fazer os trabalhos, e aí o órgão de acompanhamento, né, no nosso caso a prefeitura, eles começam a acompanhar para ver como é que tá. É porque assim, ó, a Secretaria de Cultura, ela precisa também informar lá para o Sistema Nacional de Cultura, em que pé está, se está andando, se o pessoal está com dificuldade, se está precisando de alguma coisa. Então é por isso que a gente faz esses acompanhamentos, né? E nesse momento, eles estão pedindo 2 documentos só, tá? Esses documentos que eu coloquei para vocês aqui são 20 documentos. Esses documentos têm que estar na pasta de vocês, tá? Lá na Secretaria de Cultura. É só chegar lá, procurar o Kevin e ver se está tudo certinho. Ou então vocês podem me mandar mensagem no PV que eu tento organizar o que eu puder, tá? Mas esses obrigatórios são os documentos de inscrição, né? Que é o anexo 1, anexo 3, desculpa, formulário de inscrição, né? Que é aqueles dados que você deu lá no momento que você for fazer a inscrição. O anexo 2 é o plano de trabalho. Esse plano de trabalho é lá quando vocês lembram que tinha 3 metas para a gente fazer, né? Que era uma meta de formação, uma de divulgação, e eu não lembro qual era a outra. Né? Mas vocês estão lembrados que era 3 metas? Sim, já estou lembrado. Beleza. Então, é isso que o Kevin vai perguntar de vocês. Aonde que tu tá, né? Qual é a meta que tu fez? O que tá faltando ainda e quando que tu vai fazer? Esses 2 verdinhos é os 2 que o Kevin está pedindo, tá? E o anexo 5, ele é o plano de aplicação de recurso. É aquela planilha onde você sinalizou quanto que você ia gastar com cada coisa, tá? Por exemplo, na meta 1, que é formação, né? Aí tu vai fazer um curso. Aí, no caso do REC, vai fazer um curso de informática para tantas pessoas. Aí tu escreveu lá, né? O professor vai ganhar tanto, eu vou gastar tanto com material e tal, e tal, e tal. Então, essas coisas que eles estão olhando agora, tá? E aí, mas assim, não é o fim do mundo. Por exemplo, eu fiz uma coisa, por exemplo, aqui em casa. Por exemplo, aqui em casa, né? A gente fez a gente colocou no nosso anexo, né? Que a gente ia fazer a casa da rádio, ia fazer umas melhorias, né? Só que a gente sinalizou lá que a gente ia gastar apenas 5 mil, né? Porque o recurso era 20 mil. E o que aconteceu? Para terminar a obra, a gente já está quase com 10 mil, né? Então, já estourou o orçamento. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai explicar aqui, ó, aconteceu isso, eu peguei recurso daqui e joguei para cá. Então, é só isso, é só você explicar como é que está o andamento, beleza? Então, Joel, só um minuto interrompendo aí. Pode falar. Essa é a minha dúvida, se a gente poderia alterar o plano aquele orçamento, aquela planilha orçamentária, né? Por exemplo, a gente pegar o recurso de um item e jogar para o outro, né? Por exemplo, no nosso caso, a nossa associação, a gente não tinha o CNPJ, que a gente teve que tirar uma parte do recurso, né?
para fazer a formalização. No caso, foi para tirar o CNPJ, que teve gasto com contador, despesa de cartório, essa e tudo mais, entendeu? Uhum. E eu acredito que quase nenhum dos coletivos tinha um CNPJ. Eu acho que a gente teve que fazer, né? Aquilo dali a gente teve um gasto. Um gasto a mais. Aí, por exemplo, teve um item que era para gastar tanto, mas a gente gastou mais e se a gente pode fazer essa alteração depois na hora da prestação. Era isso que é a minha dúvida. Exatamente. O que a gente vai fazer, né? Aqui no 5, por exemplo, tu ia dar um curso de dança. Esse curso de dança tá balizado para tu gastar 8 mil. Só que aí entrou a despesa do cartório, né? Então, desses 8 mil, tu tirou 2 para pagar o cartório. Beleza? Aí tu vai escrever isso aí no relatório, entendeu? No relatório tu vai escrever lá, foi remanejado para tal. Vai estar escrito lá, vai ser tranquilo. E eu vou estar ajudando bastante também isso aí com o Zacarias, que o Zacarias está por dentro disso aí, que ele está fazendo do REC, tá? Tá me ajudando aí. Tá, beleza. Tá? Agora, esses documentos que tem aqui na tela, galera, todos eles precisam estar na pasta de vocês, tá? Quem não tem ainda, a gente vai dar um jeito de ter, tá bom? Vamos lá, vamos passar. É isso. Mais alguma dúvida sobre aqui, gente? Vocês podem me perguntar alguma dúvida sobre esse monitoramento. Na verdade, não tinha nenhuma dúvida. A única coisa que eu ia perguntar era mesmo sobre esse remanejamento de recurso para a abertura do CNPJ, mas foi esclarecido, já foi esclarecido. Beleza, tá? Tipo assim, quem ainda está fazendo ações, né? Por exemplo, lá no REC a gente sinalizou, né? Primeiro fazer a estrutura da rádio e depois que a gente vai fazer as oficinas, tá? Isso aí a gente vai escrever no relatório lá, tudo certinho, não tem problema nenhum quanto a isso, não. Outra coisa, por exemplo, o do Hudson está parado, porque a gente recebeu, só para que todos vocês saibam o que é que tá rolando, né? E é bom a gente saber isso, que a gente vai aprendendo e vai enriquecendo nosso aprendizado. O projeto do Hudson, que é o Cineclube, ele está parado, tá? Porque ele é um cineclube que ele acontece lá na comunidade feliciana, no Lago do Caiambé. Só que o recurso, ele saiu já no mês de outubro, foi outubro? Me lembrem aí. Agosto, Joel. Agosto, exatamente. Em agosto, né? Então, em agosto, já estava começando o período da vazante. E aí, nesse período, não dá para o Hudson fazer o trabalho dele lá, porque o trabalho dele é levar o cinema de canoa até as comunidades, entendeu? E além de o rio estar secando, né, vai ficar lama e fica muito ruim, ainda tinha o problema da malária, porque quando o rio está secando, fica muita carapanã, né, de malária. E então, se a gente fizesse o cinema de 6 horas, né, 6 horas é a hora do pico da carapanã, então a gente está colocando a população em risco e tal, tem todo um procedimento. Mas o que aconteceu? O Hudson fez um documento que é uma informação, né? Ele disse que só ia começar a fazer o trabalho de novo quando o rio enchesse a partir de janeiro. Então, a partir de janeiro, o Hudson vai começar a executar, né? Então, na hora que ele for prestar conta aqui com esse relatório, o 4 e o 5, ele vai dizer, não, tá aqui, ó, as ações, tá aqui o que a gente vai fazer e tá aqui o documento que eu entreguei dizendo que eu só vou começar depois. Beleza? Tudo certo aí, galera? E esse exemplo fica para vocês verem como é que dá para a gente fazer essas manobras, né? É só fazer documento informando e vai tudo certinho. Beleza. Aqui a gente chega no nosso último item, tá? Discussões sobre a aplicação do recurso do Cultura Viva 2026, né? Vamos fazer assim, ó. A professora Sandrinha já sinalizou que ela quer, né? Ela quer que todos nós 6, a gente faça um evento onde a gente vai apresentar, cada um vai apresentar o seu trabalho. Agora, eu queria deixar aqui para vocês como que seria esse evento. Eu vou anotar aqui, tá, galera? O que vocês planejam? O que vocês têm em mente aí? De que forma que a gente pode fazer só um evento que contemple todos nós? Tipo, o REC vai apresentar a sua rádio lá. Por exemplo,
Vocês entenderam aí ou quer que eu dê mais algum exemplo? Porque senão eu começo a falar e não paro. Deixa eu falar aqui, já. Vai, mano, vai. Eu tenho em mente, assim, mais ou menos, tipo, um palco lá, né? Aí cada ponto de cultura tem a sua barraquinha, com uma exposição, contando a história, contando o evento que faz, as oficinas, entendeu? Tem uma ideia mais ou menos isso. Vamos lá, alguém mais? Tá andando, tá andando. Eu acho que é isso. Tu diria um dia todo, tipo 8 horas da manhã, ou só começando 4 horas da tarde até umas 10h30 da noite? Eu acho que seria melhor a gente fazer à noite, pelo fato do calor também, das Sim, pessoas ter mais gente também para ver para a participar situação, isso. cada participar, ver os pontos de cultura que tem na cidade. Seria muito melhor. Beleza. Eu também voto pela noite. E aí, votem aí, galera. À noite. Vamos começar pela noite. Se no caso também seria uma ótima noite, né? Porque tem uns que trabalham mais de dia, né? Aí à noite estão livres. Aí ia dar para ir participar e ver lá o nosso trabalho. Beleza. Beleza, Pedrinho. Muito obrigado. Pedrinho está falando no chat aqui. E à noite também tem o teu cinema, né, Hudson? Dá para projetar lá. Agora, embora desenho da nossa mente, É, cadê o. E Joel, só uma interrompendo aí, no caso, como o colega falou, se for para fazer a exposição de cada associação, para a galera, até para a galera conhecer, né, do que se trata, quais os objetivos de cada associação, qual o trabalho que executa, entendeu? E se fosse, no caso que ele falou, de cada uma associação ter uma barraca, eu acho que seria interessante durante o dia fazer essas exposições para o público e à noite, de fato, a realização do evento, né? Que pelo menos num dia movimentado, quem está passando por lá vai conhecer um pouco do ponto de cultura de cada um, né? Perfeito. E aí, essa tua ideia casa com o que eu tinha pensado, viu? Uma não exclui a outra. Mas, assim, no caso de fazer a barraca durante o dia, a gente pode fazer tipo oficinas, tá entendendo? A barraca com oficinas. O que vocês acham? Isso, eu estou de acordo também. Seria o dia e a Sim, noite, né? O que vocês acham? Sim, poderia ser, Joel. Sim, poderia ser. Ficaria até melhor, né? Aham. Então, aí no, eu vou fazer um rascunho aqui para eu colocar no grupo para a gente ir desenvolvendo. Então, seria. Vamos chamar de feira? Pode ser feira? Depois a gente vê um nome maior, né? Melhor, um nome melhor, né? Eu vou colocar. é, Vou chamar de feira. Depois a gente procura um nome bem. Feira dos Pontos de Cultura. Aí cada ponto de cultura traz um pouco do seu para lá, né? Uma coisa que eu queria, eu já vou me meter no trabalho dos outros, né? Mas, tipo, o menino aí, o Amorim do rock, a gente vê assim, né? Falar um pouco mais sobre a cultura do rock, porque a gente vê que ainda tem muito preconceito, né? Sobre o rock, fala que rock é da violência e tal. E eu acho que seria bem legal a gente fazer uma oficina assim, de conscientização, né? Dizer aonde começou o movimento. Eu comparo assim o rock com o hip hop, né? Que também é uma coisa, a Pedrina está até aí, mas assim, depois tu pode comentar para nós, Pedrina, se o que eu estou falando aqui é verdade ou eu estou viajando. Que no hip hop tem um pouco de preconceito dizendo que é coisa de quem tem que fazer, que é uma coisa que estimular a violência, né? E eu acho que o rock também ainda tem muito essa questão de preconceito. Tu pode falar para nós aí, Pedrino, alguma coisa nessa pegada? É isso mesmo, né, Joel? Na verdade, o hip hop ele é muito marginalizado. Tudo assim, em questão por vir de uma área periférica, né, de ser coisa de periferia, de coisa de favela mesmo. Então as pessoas elas marginalizaram muito uma cultura que salva vidas. E tipo, é a mesma coisa do rock, a gente tenta trabalhar essa quebra de tabu, né, que a sociedade ela possa entender, ver o rap de uma forma diferente, ver que o rap ele pode ser salvador, que ele pode ser curador, que ele pode ser uma cultura ideológica, não só de gastação, que pode ser uma brincadeira, mas que também pode ser algo que possa ser terapêutico. Então é isso, acho que só para complementar mesmo. É isso. Quer falar aí, Márcio, também?
Complementando, né, o que a Pedrina falou, né? Eu acredito que toda a cultura de rua, ela já carrega em si um certo preconceito, seja o hip hop, seja o rock, seja a galera que anda de skate, a galera que se reúne para andar de bike. Então, todas essas tribos, eu vou chamar de tribo no linguajar mais comum, né? Elas sofrem um certo preconceito já por ser uma cultura de rua, né? Por ter sido das ruas, né? Até o próprio basquete de rua, né? Aqui no o basquete de rua, que ele surgiu nos Estados Unidos, mas que se alastrou pelo Brasil também. Tem uma galera do basquete também que são descriminalizados, né? Que é a galera que sofre um preconceito, né? E a gente tem que desconstruir toda a gente carrega. É isso aí, galera. Eu acho que esse daí eu acho que esse evento é um dos principais para a gente fazer isso, né? Agora deixa eu falar na melhor parte. Vai ter, a professora Sandrinha falou que vai ter uma espécie de premiação, entendeu? Que nem a Pedrina vai organizar a batalha de rap, tá? E aí ela faz lá primeiro e terceiro lugar. E aí esse recurso, quem vai pagar vai ser a prefeitura, entendeu? Ela vai passar esse recurso para o coletivo da Pedrina, e o coletivo da Pedrina, naquele momento ali que tiver, digamos assim, em cima do palco, né? Ela vai estar ali fazendo essa premiação, né? E aí também tem o pessoal da dança, né? Vai ser tipo a gente mostrar um pouco dos concursos, né? E vai ter essas premiações também. Então vai ter essa parte aí, né? Então eu coloquei aqui a feira, né? Que pode ser oficinas. Eu acho que roda de conversa também é muito legal, principalmente sobre esses dois temas que os meninos colocaram aí, né? Eu acho que isso aí é muito legal, a gente está discutindo essa uma roda de conversa falando sobre isso, né? É que meu celular que está apitando aqui outras reuniões. Mas tudo bem, galera. A gente já pode ir pensando